Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito bem, amados diletos irmãos, esta mensagem que estou trazendo hoje tem como título Buscando a Sabedoria. Eu vou convidar vocês a lermos o livro de Provérbios, Provérbios capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos de Provérbios, capítulo 1. O versículo 1, nós vamos ler até o versículo 9. Esse livro de Provérbios foi escrito por Salomão. É um Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Esse provérbio foi escrito para conhecer a sabedoria, para se ter a instrução, para se entender as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar ao simples prudência e ao jovem conhecimento do bom senso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também a palavra dos sábios e suas adivinhações. Não se deixe seduzir por pecadores. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a instrução. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixe a doutrina da tua mãe. Porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para teu pescoço. Versículo 10 diz assim: Filho meu, se os pecadores com bradiência te quiserem tentar, não consista. Se eles disserem, vem conosco, vem, e vamos derramar, ou vamos espreitar, sem razão os inocentes, e vamos tragar eles vivos como se nós fôssemos a própria sepultura. Vamos tragar eles vivos e inteiros como os que descem as covas. Acharemos toda ou saquearemos ele. Iremos encontrar toda a preciosidade e encheremos a nossa casa daquilo que roubamos. Muito bem, amados. Até o versículo 13. Provérbios tem 33 versículos, então eu vou dividir ele. Até o versículo 13 hoje. Convido vocês a navegarmos hoje em palavras de sabedoria. Salomão, ele escreve carta, ou escreve algo em Provérbios, e esse provérbio é apresentado como sendo
escrito por Salomão, filho de Davi. Salomão, que foi rei em Israel, escreve-nos algumas coisas para que nós venhamos aprender a sabedoria, para adquirirmos ensino e para então entendermos a palavra de inteligência. Salomão foi um homem sábio. A Bíblia diz que não houve ninguém que fosse tão sábio igual ele. E depois dele não haveria outro mais sábio que ele. Então Salomão, ele transcendeu a todos os reis de Israel em conhecimento e sabedoria, inclusive em riqueza. Salomão, ele seguiu os passos de Davi, seu pai. Davi foi um grande rei de Israel. E ao sucedê-lo, Salomão pediu a Deus sabedoria para governar a Israel. E recebeu de Deus não apenas a sabedoria singular, mas também riquezas incontáveis. Salomão tornou-se um homem erudito, perito em ciências. Inclusive, ele se tornou doutor nas questões práticas da vida. Então, Salomão se tornou praticamente como se fosse alguém. Hoje, Salomão seria um psiquiatra, um doutor das questões práticas da vida. Salomão escreveu a maior parte do livro de Provérbios. Existem algumas partes de Provérbios que não foi escritas por Salomão. Então Salomão escreveu a maior parte de Provérbios. Salomão foi inspirado pelo Espírito Santo a fim de repartir com gerações futuras ou gerações posteriores princípios eternos de sabedoria que deve reger nossa vida em todas as suas áreas, em todas as nossas áreas. Os escritos de Salomão, ele vai reger nossa vida em todas as áreas da nossa vida. Ao estudarmos o livro de Provérbios, precisamos então começar uma jornada no livro da própria sabedoria. Ao estudarmos o livro de Provérbios, vamos mergulhar nas profundezas das verdades eternas. Vamos procurar alargar a nossa própria mente para entender as palavras da inteligência. Pela nossa mente carnal, nós não poderemos compreender as mensagens de sabedoria. Então precisamos alargar a nossa mente mediante a palavra de Deus para entender as palavras de inteligência escritas por Salomão. Vamos tentar detectar ou decifrar o conhecimento da sabedoria, o conhecimento que nem sempre esteve disponível, mas que agora nós vamos conhecer através da palavra de sabedoria de Salomão. Embora a sabedoria sempre esteve
disponível sempre vem acompanhado de conhecimento. A sabedoria, teve uma mensagem que eu disse para vocês que a sabedoria estava na rua, conclamando as pessoas para conhecer. Então, a sabedoria sempre esteve disponível para todos nós, para que nós viéssemos usar corretamente do conhecimento, para que nós pudéssemos alcançar os melhores fins da nossa vida, para que nós pudéssemos aplicar a sabedoria, para que nós pudéssemos trilhar o caminho do ensino recebido, para viver de uma forma que nós fôssemos vencedores. Então Salomão chama a nossa atenção para olhar para a sabedoria, para olhar para a vida com os olhos de Deus, para que nós pudéssemos andar segundo o conselho de Deus, para que nós pudéssemos cumprir sua vontade, para que nós pudéssemos deleitar-nos nele. Então, a palavra de sabedoria vem para nos ensinar a nos afastarmos da nossa própria natureza humana e nos revestir de Deus. Algumas pessoas podem entender a palavra de sabedoria como se fosse loucura, mas o próprio conhecimento de Deus está disponível para nós. Então o conhecimento de Deus anda de mão dada com a própria sabedoria. Deus quer nos conduzir para uma felicidade. Deus quer que nós venhamos ser felizes, amados. Então, Salomão diz que para obter uma vida revestida, ou seja, para obter o ensino do bom proceder, ou para ter a justiça e o juízo, e para agir de uma maneira sábia, que está no livro de Provérbios 1, verso 3, de uma maneira positiva. Então, Salomão, ele tenta nos conduzir para resolvermos os problemas básicos do ser humano. O ser humano, por natureza, ele é ignorante. Então, o ser humano, porém, precisa não apenas de informação, mas, sobretudo, de transformação. Ter informação em si, não ter uma transformação, não adianta. Então, o ser humano sempre está buscando o conhecimento. Mas ele busca o conhecimento muitas vezes sem ter uma vida transformada. O seu procedimento não é uma vida transformada. Muito ser humano age da sua própria natureza humana, e a natureza humana é uma natureza que leva ao pecado. Então, a humanidade, ele muitas vezes tem procurado agir com sua própria humanidade, e a humanidade sempre ele se revolta contra a palavra de Deus. Por isso existe muito conflito. Existe muito conflito dentro da alma do ser humano. Muitas pessoas têm morrido, têm sua vida ceifada
vive alienado de Deus, vive afastado de Deus, não conhece a própria verdade. Muitas pessoas vivem divorciado da bondade de Deus. Então Salomão fala sobre o ensino do bom proceder. Salomão procura nos mostrar que devemos seguir a prática da justiça. No ensino do juízo e da própria manifestação da verdade de Deus, onde reina a própria justiça. A justiça de Deus. Salomão procura nos mostrar que devemos ter um relacionamento vivo e real com Deus, onde nós estaremos libertos da opressão. Muitas vezes, amado, fracassamos ao buscar uma vida digna. Muitas vezes não procedemos de uma maneira digna. Muitas vezes vivemos uma vida distorcida. Muitas vezes negamos a própria verdade. E muitas vezes tentamos culpar a Deus. Tentamos mostrar que somos inocentes. Agimos e procedemos de uma maneira onde procuramos encobrir a nossa própria vergonha. Não vivemos uma vida de verdade. Muitas vezes a vida que vivemos está ausente da própria verdade. Muitas vezes somos fracos e olhamos muitas vezes para a vida de outras pessoas que prevalece sobre o pobre, onde vemos que os desonestos ajuntam tesouros. Olhamos muitas vezes para o mundo secular e vemos que as pessoas estão sendo bem-sucedidas. E olhamos muitas vezes para frente e vemos que o nosso caminhar vai cada vez mais afunilando. O caminho que estamos seguindo sempre é apertado. E olhamos para a vida dos ímpios e vemos que eles estão trilhando caminhos largos, uma avenida larga. Mas eles estão seguindo um caminho onde existe corrupção, onde existe violência. E como servo de Deus precisamos não apenas de conhecimento, mas do próprio ensino. Ensino que nos leva a proceder de uma maneira que agrada a Deus. Nós precisamos entender, amados, que não basta a informação. Precisamos de transformação. Não é suficiente termos a luz na cabeça. Precisamos, na verdade, nos revestir do amor no nosso coração. Ter a luz que nos mostra o caminho não é suficiente. Então precisamos nos revestir do amor. Conhecimento sem bom proceder, ele gera soberba. Mas soberba opressora, essa soberba opressora não é a ação da própria misericórdia de Deus. Em Provérbios 1:4 está escrito assim, que Salomão escreve:
esse provérbio para dar aos simples a prudência e ao jovem a sabedoria do bom senso. Então nós vemos que o livro de Provérbios não é apenas um manual de sabedoria. Não é apenas um manual de sabedoria humana, mas, sobretudo, é uma fonte inesgotável da própria sabedoria divina. Provérbios é um livro inspirado por Deus. Provérbios é, portanto, algo que não nos permite errar. Provérbios é uma mensagem infalível. Ele contém princípio eterno. Ele contém princípio que oferece procedência de aqueles que são simples, um conhecimento do bom senso aos jovens, leva o jovem a ter prudência, leva o jovem a ter percepção lúcida daquilo que compreende. O livro de Provérbio é algo que leva-nos a analisar o nosso próprio amargo. O que é amargo? A alma das boas coisas. E não se deixa, e não nos deixa errar, não nos deixa enveredar pelas veredas que nos levam à destruição, que não nos deixa seguir apenas a aparência. Provérbios nos ensina a ter prudência. Provérbios nos ensina a evitar o caminho errado, o caminho escorregadia, o caminho do erro. Provérbios nos ensina a colocar os pés na estrada da virtude. E mesmo quando muitas vezes enfrentamos a própria opressão, quando enfrentamos muitas vezes pessoas que tentam nos corromper, que nos levam muitas vezes a praticar o próprio erro, hoje nós estamos cercados por pessoas que aparentemente são cheias de bondade, que lançam palavras como se fosse a própria palavra de Deus, mas que nos leva a errar. Nós precisamos viver uma palavra governada por Deus, agir com prudência. Então, o provérbio ensina o jovem que por sua vez são naturalmente, muitas vezes, cheios de energia, são atirados muitas vezes. Ao jovem que muitas vezes falta de maturidade, que pensa que são suficientes para enfrentar a própria vida. Porém, esses jovens que precisa de trilhar o caminho pela própria instrução da palavra de Deus. Então, o provérbio ensina ao jovem a trilhar o caminho da verdade, a receber a instrução da palavra de Deus, a adquirir o conhecimento, a agir de um bom senso, de uma maneira prática de viver uma vida vitoriosa,
Salomão chama a atenção da juventude para agir de uma maneira revestida de maturidade, porque os jovens são imaturos muitas vezes. Sabemos que hoje, nos dias que vivemos, existem muitos jovens que são maduros, são idôneos. Nós temos visto que alguns cargos elevados na sociedade são ocupados por jovens. Mas nós também temos visto que existem muitos jovens que são soberbos devido ao seu elevado cargo. Por isso temos visto muitas vezes violência no meio da juventude. Então, não precisamos agir de uma maneira insensata. Muito jovem age de uma maneira tola. Davi, o salmista, ele chegou a confessar que, embora jovem, ele era mais sábio. Ele diz assim: compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que o idoso, porque guardo os teus preceitos. Salmo 119, versículo 99 e o versículo 100. Ele diz assim: eu compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Eu sou mais sábio, diz ele, sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Então nós vemos aqui que Davi, ele obedecia a palavra de Deus. Ele seguia o caminho. Então ele estava seguro. Ele estava prosseguindo para a própria bem-aventurança. Muito bem, amados. Essa é a palavra de sabedoria de hoje. Amanhã eu estarei comentando o versículo 5 do capítulo 1 de Provérbios, que nos mostra que precisamos nos revestir da sabedoria. Então eu comentei até o versículo 4 até agora. Todo esse meu comentário, amados, está baseado na própria sabedoria divina. Eu, presbítero Gregório, eu sou leigo. Não tenho a faculdade. Mas eu busco a sabedoria mediante a palavra de Deus. E todos nós podemos crescer mediante a graça e virtude divina de Deus. Que Deus vos abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.